Perfeito, Natália. É curioso, quando a gente fala da indicação de um ministro do Supremo, é muito diferente de falar da indicação de um ministro é indicado para o executivo, que pode ser a qualquer momento removido daquele cargo e voltar para a posição que ele estava antes. O ministro do Supremo ele entra numa posição que eu brinco que é a plena convicção. Né, no sentido weberiano, de que ele não depende mais de construir politicamente para se manter. Né? E a partir de então ele tem outros incentivos que têm a ver com a sua convicção, com o próprio ego e com enfim, né? E com os diferentes incentivos que vão depender do que aquela pessoa entende sendo o que ela quer para ir em diante, né? Então é uma posição muito privilegiada. Né? E não à toa, hoje a gente tem toda essa discussão em torno disso, e a despeito da gente ter um judiciário não eleito, ele atua de forma quase política em muitos casos. Né? Então, as expectativas, como o Toledo observou no trecho, para mim, é muito isso que a gente está falando. É muito difícil ter essa perspectiva, porque até então, para conseguir ocupar um cargo no Supremo, precisa ter, o indivíduo precisa agir politicamente na forma mais extremada possível. Né? Ele precisa agir de forma de a responsabilidade, de novo, no sentido weberiano, para conseguir chegar lá. Uma vez que ele chega lá, é a convicção, né? Ainda que exista a possibilidade de impeachment de ministro supremo, até então a gente não tem observado isso como sendo algo realmente considerado de forma a ir para frente, então isso dá uma liberdade. Agora, com relação à próxima vaga, é curioso como essas indicações para o Supremo, elas ressaltam as questões que o Lula tem com conciliar as diferentes esquerdas que o elegeram, né? Como a gente está o tempo todo falando do quanto o Congresso está mais à direita que o presidente, e falando do centrão e dessas posições, a gente não fala muito, mas existe um dilema muito grande na esquerda, que é essa esquerda identitária em relação a uma esquerda mais tradicional no Brasil, né? E a dificuldade do Lula talvez seja conciliar isso dentro da esquerda. Também a esquerda fica um pouco. Não existem outras possibilidades de candidatos com chances reais que não seja o Lula. Então, a tendência é que tenha menos apoio, mas no futuro pode ser que essa esquerda identitária chegue a um ponto de ter mais acesso. Né? E aí a gente chega a esse ponto do que o pessoal na representação política de mulheres fala do piso como teto. Né? Então, hoje a gente tem duas mulheres no Supremo, parece que é o limite do que a gente pode ter. Né? E acho que o grande dilema é a gente conseguir aumentar o número de mulheres no Supremo e não apenas manter o número de mulheres que estão lá dentro. Então, acho que é muito difícil a gente pensar, aventar nomes nesse momento, mas seria realmente muito negativo que um governo eleito com todas as promessas que ele colocou reduza o número de mulheres ocupando esse cargo.